A paz do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga do canal. Nós estamos no segundo dia do propósito de oração, firmados na palavra que se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 33, no seu versículo 3, que diz assim: Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sim, meu amigo, minha amiga do canal, iniciei um propósito de oração firmado na palavra que se encontra em Jeremias 33, versículo 3, que diz: Clama, o Senhor nos diz, por meio da tua palavra, para nós clamar. Quando nós clamarmos, Ele vai responder e ainda vai nos mostrar coisas grandes e coisas firmes que ainda nós não conhecemos, que ainda nós não sabemos. E o Senhor está conosco, sim, está conosco nas nossas batalhas. E no dia de hoje, segundo dia deste propósito de oração de 7 dias, o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, amém? No seu capítulo 14, a partir do versículo 15, amém? Livro de Moisés chamado Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15, diz assim: A passagem pelo meio do mar. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fendeu-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Amém? Glórias a Deus. Louvado Deus por esta palavra que Ele nos dá no dia de hoje. Meu amigo e minha amiga, vocês conhecem esta passagem que se encontra em Êxodo, que fala sobre Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para um propósito. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Sim, na verdade, a mãe de Moisés foi sua ama. A mãe de Moisés, judia. Porém, a filha de Faraó que educou Moisés, que criou Moisés nos costumes egípcios. Porém, a ama, a verdadeira mãe de Moisés, estava ali também para ensinar os preceitos dos judeus, para ensinar os preceitos do Senhor para aquele rapaz, aquele homem escolhido por Deus para um grande propósito, um propósito de libertação do povo de Israel que era cativo no Egito por 40 anos. Sim, o povo era cativo por Faraó, ele era escravo de Faraó. Eles realizavam um trabalho tão duro, tão árduo, e o gemido da alma do povo, a alma cansada daquele jugo pesado, trabalho pesado, serviço pesada, alcançou até os ouvidos do Senhor, e o Senhor lembrou do povo e levantou um libertador. Só que esse libertador, ele viveu 40 anos no Egito, que ele estava ali na casa de Faraó, nos costumes egípcios. Depois ele matou um egípcio, fugiu para o deserto. No deserto virou pastor de ovelhas, foi pastorear as ovelhas do seu sogro chamado Jetro e ficou mais 40 anos no deserto. Com 80 anos foi chamado para um grande propósito. O Senhor foi de encontro a Moisés e o chamou para um propósito. Sim,
E Moisés viu uma sarça ardente quando ele teve o encontro do chamado, ou seja, quando o Senhor foi ao encontro de Moisés para anunciar a ele o propósito que tinha em sua vida. Aí ele viu uma sarça ardente, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Aí o Senhor fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, pois a terra que está é terra santa. A partir daquele momento, o Senhor estava falando: Moisés, eu tenho um propósito na tua vida, só que a terra que você se encontra é terra santa. Então, eu vou te moldar, eu vou transformar o teu interior. Eu sei que tu está 40 anos neste deserto, mas eu vou transformar o teu interior, pois você não pode fazer as minhas coisas de qualquer jeito. Você não pode estar no meu lugar santo de qualquer jeito. Tanto que Moisés, quando ele subia ao monte para orar, o monte Horebe, Moisés passava madrugadas orando ao Senhor. Ele falava com o Senhor e ouvia a voz do Senhor, e foi ali no monte que o Senhor entregou a Moisés os 10 mandamentos. Era ali no íntimo que o Senhor falava com Moisés. E, voltando aqui, Moisés ele foi chamado para libertar um povo do Egito, o povo de Israel do Egito, pois o povo vivia um jugo pesado, um jugo de trabalho duro, trabalho pesado, o jugo de Faraó sobre a vida daquele povo. E o Senhor fez milagres e prodígios, sinais e prodígios diante os egípcios, diante de Faraó, para a libertação do seu povo. Ele lançou 10 pragas no Egito, e a última praga foi a mortandade dos primogênitos. Sim, ele fez sinais e prodígios. Ele falou: Moisés, olha, lança a tua vara, e a tua vara vai se transformar numa serpente. Aí todos crerão, Moisés, que eu te enviei. Aí Moisés falou assim: Senhor, e se eles não acreditarem que foi o Senhor que me enviou? E se eles perguntarem quem te enviou, o que falarei? Aí Moisés fala a eles que quem te enviou eu sou. Eu sou te enviou. Ou seja, Deus é conhecido também pelo eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou te enviou. E quando Moisés pegasse o cajado, a sua vara novamente, pela cauda, não seria mais uma serpente novamente o cajado, mas mesmo assim, se não acreditarem, então coloca a mão, Moisés, no teu peito, e quando tirar a sua mão, ela vai ficar leprosa, ela vai ficar branca. E quando tornar-te a mão sobre o seu peito, ela voltará a ficar sã. Ah, mas mesmo assim, se não acreditarem, então tocarás na água do Egito e a água se transformará em sangue. Então, o Senhor fez milagres e prodígios para que Faraó libertasse o povo, para que o povo fosse oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto. Era um plano, um propósito de libertação. Mas não poderia ficar sequer uma criança, um animal, não poderia ficar nada do povo de Israel. O povo teria que ser totalmente liberto e ainda levar presentes dos egípcios. Eles teriam que ser presenteados também, além de levar todos os seus animais, as crianças, todos, homens e mulheres que estavam ali, as famílias teriam que ser libertas por completo, não poderia ficar ninguém, e eles ainda seriam presenteados pelos próprios egípcios. Só que a última praga foi a praga que fez com que Faraó soltasse o povo, deixasse o povo partir rumo ao deserto, rumo à terra prometida. Foi a praga dos primogênitos, que Deus fala para Moisés
para que o povo sacrificasse um cordeiro por família e o sangue do cordeiro passasse nos umbrais das portas. E quando o espírito da mortandade passasse pelo Egito, as casas que tivessem o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais, não seriam atingidas pelo espírito da morte, espírito de mortandade. Então, as casas com o sangue do cordeiro seriam protegidas. As casas sem o sangue do cordeiro passaria o espírito da morte, o primogênito tanto da casa de Faraó, o primogênito dos egípcios, o primogênito dos animais morreria pelo espírito da mortandade. Quando isso aconteceu, Faraó deixou o povo ir ao deserto. Só que acontece, depois o Senhor endureceu a serviço o coração de Faraó e os egípcios foram atrás do povo no deserto. E o povo vai de encontro ao mar, sim. Quando o povo estava no processo de fuga, eles dão de encontro ao Mar Vermelho. E agora? O deserto, Faraó atrás para querer capturar o povo. O Mar Vermelho não teria como passar. O Mar Vermelho, eles estavam cercados. Naquele determinado momento, eles estavam cercados, sim. Aí, quando Moisés viu que estava cercado, o povo estava cercado, Moisés clamou ao Senhor. Aí o Senhor responde aqui no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ó Moisés, por que clamas a mim? Fala para o povo marchar, para o povo não temer. Pois Deus estava naquele propósito desde o início. Desde quando começou a fazer os primeiros sinais e prodígios para libertar o povo do egípcios, né? O povo do Egito, Deus já estava no propósito. Então, Deus já tinha demonstrado sinais e prodígios, queria libertar aquele povo, que aquele povo ele seria livre, liberto do jugo pesado de Faraó. E não seria diferente. Marcha, mas aí tinha o Mar Vermelho. Ao encontro do povo, ali na frente do povo, o Mar Vermelho, o grande Mar Vermelho. Então, o Senhor fala para Moisés pegar sua vara, tocar o mar, e naquela madrugada, naquela noite, Deus soprou um vento oriental a madrugada toda. E o mar se abriu como se fossem paredes, se formou um corredor. Então o mar se abriu, era um paredão, de um lado ele se dividiu, de um lado para o outro, o mar se dividiu, abrindo uma passagem para o povo passar, e a coluna de fogo, a nuvem de fogo que acompanhava o povo, se fez como escuridão atrás do povo para que os egípcios não tivessem a visão do povo, para que eles pudessem fugir em segurança. Então foi escuridade para os egípcios. Sim, a nuvem foi escuridade para os egípcios, para que os egípcios não vissem o povo de Israel marchar, o povo de Israel seguir para o caminho da terra prometida. E quando o mar se abriu, veio o vento oriental, o mar se fez parede, né? Fez um paredão, uma passagem para o povo marchar, o povo marchou a seco. Sim, o povo marchou a seco. E quando Faraó com seus cavaleiros, né? Quando o exército de Faraó se deu conta que o povo estava fugindo pelo mar, que o mar estava seco, havia uma passagem, eles tentaram ir atrás, mas o Senhor furou os pneus dos carros de Faraó, as rodas dos carros de Faraó, e fez dificultoso o caminho dos cavaleiros de Faraó, dos egípcios. E o Senhor ordenou novamente: agora Moisés toca o mar para o mar se fechar. Sim, se fechar, para que os egípcios não alcançassem o povo de Deus,
para que os egípcios não fossem de encontro ao povo de Deus, pois Deus estava libertando totalmente o seu povo do jugo pesado do Egito. Amém? Agora você me pergunta, Daiane, o que o Senhor está te usando no dia de hoje através desta palavra? Qual é o propósito? O que o Senhor quer falar conosco por meio desta palavra? O nosso propósito de oração é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Eu estou lendo uma passagem de Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 15, que depois vocês podem meditar na palavra com mais tempo. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós clamamos, pedimos uma resposta do Senhor, mas nós não fazemos nada para que isso venha acontecer. Nós ficamos parados esperando as coisas caírem do céu, esperando Deus fazer tudo. E muitas vezes Deus está falando contigo, está falando comigo. Dê o primeiro passo, marche para conseguir os teus propósitos, os teus objetivos, para alcançar seus sonhos. Dê o primeiro passo de fé, pois Deus, ele escolhe pessoas que muitas vezes elas se consideram incapazes. Sim, elas se consideram frágeis. Muitas vezes Deus tem um propósito na tua vida e você se considera incapaz, você se considera frágil, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Não há o que temer. Muitas vezes você quer algo que você se considera incapaz de conseguir, que você se considera incapaz de fazer aquilo, de alcançar aquilo, mas Deus é aquele que derrama da sabedoria. Quando Ele escolhe alguém, ou quando Ele tem um propósito na vida de alguém, ou quando Ele dá um projeto para alguém, ou quando Ele realiza aquele sonho que você pediu e que é muito grande aos teus olhos, Ele te capacita, Ele derrama da sabedoria. Quantas pessoas, por medo do novo, desistem? Quantas pessoas, quando Deus abre a porta, ela se considera incapaz para alcançar aquilo, para fazer aquilo, e ela desiste fácil? Não! Você não pode desistir daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Você não pode desistir dos teus sonhos por causa do medo. Por causa que muitas vezes você se sente incapaz. Você se sente a pequenininha, o pequenininho para conseguir aquilo, para fazer aquilo. Não, pois o Senhor capacita. Olha só, Salomão era o filho de Davi com Betsaida. O filho de Davi com a sua esposa, que foi através de um adultério. Todos conhecem que Davi conheceu a esposa através de um adultério e ele matou um guerreiro para ficar com aquela mulher que ele havia se apaixonado. Ele cometeu adultério e Deus deu para Davi e a sua esposa um filho. E esse filho foi o escolhido para ser o rei de Israel, o rei Salomão. E quando Salomão ele teve que governar o reinado que era de seu pai, ele se sentiu incapaz. Sim, ele se sentiu incapaz, mas ele pediu sabedoria. Ele pediu para o Senhor sabedoria. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir a morte dos seus inimigos, ele poderia pedir tantas coisas para Deus, mas ele pediu sabedoria para governar aquele povo. E não é diferente na nossa vida. Quando Deus nos entrega um projeto, um sonho, ou abre uma porta para nós, e nós não temos as qualificações, as aptidões necessárias para direcionar, para tomar a direção daquilo que Deus está nos entregando, Deus derrama
A unção de sabedoria, se você pedir para o Senhor, Ele derrama a unção de sabedoria sobre a tua vida. O que nós não podemos, meu amigo e minha amiga, é clamar, orar e não fazer nada. Ficar de braços cruzados. Aí você tá orando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de um emprego, eu preciso que a minha vida financeira seja transformada, eu preciso de uma mudança, eu não aguento mais essa situação, e você não fazer nada. Porque eu quero paz na minha casa, mas você não faz nada. Sim, você não faz nada para que aquilo venha mudar, para que aquilo venha tomar uma direção diferente. E o Senhor diz ao nosso coração no dia de hoje: marche, porque clamas a mim. Você está clamando? Sim, está clamando, mas é necessário também uma atitude. Então o Senhor ouviu tua oração. Agora o que Ele quer é uma atitude minha e uma atitude tua. Marche, seja forte e corajoso. O Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso. Não temas, seja forte e corajoso. Não temas as dificuldades, os levantes. Não tema o problema. Não tema essa situação. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Amém? Esta palavra o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, neste vídeo, e seja edificado por meio desta palavra. Amém? Hoje é o segundo dia da nossa campanha. Vamos orar e agradecer o Senhor por esta palavra? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, grato estamos, Senhor, pois o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. A Tua palavra nos disse, Senhor, para nós marcharmos, ou seja, para que nós não venhamos ficar parados, mas que nós venhamos lutar, para que os nossos sonhos venham se realizar, para que os nossos objetivos venham se concretizar, para que, quando o Senhor nos entregar aquilo que nós pedimos, que nós clamamos, Senhor, nós venhamos tomar posse, nós venhamos ser fortes e corajosos, Senhor, e tomar posse daquilo que o Senhor nos deu com coragem e com ousadia, Pai, pois o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que derrama da tua sabedoria, Pai. Pai bendito, Pai amado, abençoa esta pessoa que está neste propósito, Deus, que ela venha ser edificada, Deus, que ela venha, Senhor, ser tomada por um espírito de ousadia, de coragem. Tira todo temor, todo medo, Pai. Tira, Senhor, toda insegurança, toda angústia, Pai. E que esta pessoa seja edificada, que ela venha ser transformada, Pai. Capacita ela para receber coisas grandes e firmes, projetos que vêm da tua mão, Senhor. Projetos que o Senhor preparou para que essa pessoa venha viver, Pai. Para que ela venha tomar posse. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja feito. Amém. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, fica com esta palavra ao seu coração. Seja edificado. Hoje é o segundo dia. Amanhã é o terceiro dia da nossa campanha. Então fica firme. São 7 dias na campanha. Clama a mim. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Fica na paz do Senhor. Seja edificado em nome do Senhor Jesus. Amém.